pessoal, então vamos lá na nossa aula de hoje de sílaba tônica. Sílaba tônica é um assunto que muitas vezes assusta muita criança, muito adolescente e até mesmo os adultos quando vão para fazer uma prova de vestibular ou mesmo quando estão fazendo alguma avaliação numa faculdade. Mas, como vocês são alunos da professora Aine, alunos do CEPAC, é claro que vocês vão saber tirar isso de letra, porque esse assunto é super fácil, é mamão com açúcar e vocês vão conseguir desempenhar e ter bom resultado. Sílaba tônica, pessoal, nada mais é aquela sílaba que é falada com maior intensidade, ou seja, é uma sílaba forte. É aquela palavra quando você fala, tem aquela sílaba que se destaca mais naquela palavra. Então, essa sílaba, ela pode ser entre a palavra sendo na primeira, no meio ou na última parte da palavra. Então, eu vou explicar para você de uma forma bem simples para você entender, tá bom? Então, vamos lá nos termos técnicos da palavra. Nós temos aí, pessoal, a sílaba tônica, tá bom? Nos seus formatos. E eu vou mostrar para você qual é um desses formatos. Então, vamos lá, galerinha. Nós temos aí, então, a sílaba tônica, que é a junção de letras no mesmo som, tá? Nós temos três palavras aí: café, cadeira, lâmpada, tá? Café, cadeira e lâmpada. Nós vemos aí três palavras que elas estão separadas. Lembrando que nós não podemos distanciar a separação de sílaba daquela classificação de sílabas. Lembra? A questão de contar sílaba de tongo, tritongo, lembra? Quantas sílabas tem naquela palavra? Então, de sílaba, trissílaba, polissílaba. Então, lembra dessas regrinhas aí que nós ensinamos e já aprendemos. Por exemplo, café tem duas sílabas, ela é o quê? Dissílaba. Cadeira tem três sílabas, então ela é trissílaba. Lâmpada tem três sílabas, então ela é trissílaba. Estou só revisando com vocês para que você possa aí lembrar de tudo aquilo que nós já ensinamos na aula passada, na aula online. Então, se você não lembra aí, eu vou colocar aqui no card aqui em cima para você voltar na aula, tá bom, anterior. Mas vamos lá na sílaba tônica, nós vamos fugir do assunto de hoje, maravilhosos. Vamos lá. Então, nós temos aí café. Fé tem aí o acento agudo na última, tá? Na última sílaba. Por estar na última sílaba, ela, queridos, vai se chamar o quê? Oxítona. Isso mesmo, oxítona. Então, toda sílaba forte que está na última parte da palavra, ela é chamada de oxítona. Muito bem. Cadeira. Cadeira. Olha só, cadeira não tem acento, mas a sílaba forte dela é aonde? Cadeira. Cadeira. Dei. Por estar no meio, ela é chamada de sílaba paroxítona, tá? Ela é a antepenúltima, tá? Dei é a antepenúltima, por isso é chamada de paroxítona, tá? Lâmpada. Lâmpada, nós temos aí também uma entonação do M, tá bom? Que já dá uma entonação maior. E tem um acento circunflexo, que também já dá uma entonação mais forte para essa sílaba. Por ela estar na primeira parte da sílaba, ela é chamada então de proparoxítona, tá bom? Então, ela que está na primeira parte é chamada de proparoxítona. É importante você frisar bem que as sílabas elas têm seus destaques e seus nomes para cada sílaba tônica. E nós vamos ver mais um pouquinho no próximo slide. Então, vamos lá. Vamos agora para a explicação na
prática, né? Maravilhosos sobre a sílaba tônica. Vamos lá? Sílaba tônica, como nós já vimos, ela é aquela sílaba mais forte, tá bom? Seja ela no início da palavra, no meio da palavra ou no final da palavra. Então, nós vamos aí, meus amores, para essa visualização, tá? Nós temos aí, queridos, a palavra borboleta, tá? Borboleta é uma palavra que não tem acento. Então, por si só, ela é uma palavra que você vai tentar se ouvir, tá bom? Lembra que quando eu sempre estava lá na sala de aula com vocês, eu fazia vocês falarem a palavra devagar, tá? E com essa entonação. Então, nós temos a palavra borboleta. Borboleta, o Lé, aí é a sílaba mais forte, tá? O Lé. Então, se o Lé é a sílaba mais forte, aí, ó, ele não é a última, né? Ele é a penúltima. Então, se ele é aí a penúltima palavra, consequentemente, ele vai ser paroxítona, tá? Paroxítona. Nós temos uma outra palavra aí, mágico. Olha aí. Mágico, tá? Mágico, queridos, é uma palavra que tem o acento no má. Por ter esse acento, ele já é uma sílaba forte, tá bom? Porque o acento, ele sempre dá uma entonação maior, tá bom? Seja uma entonação fechada, tá? Como é o caso dos acentos circunflexos, tá bom? Quando é com acento agudo e com acento mais aberto, tá bom? Então, nós temos aí a palavra mágico. O má é uma sílaba, o quê? Com acento agudo. E ela está aí na primeira, tá bom? Na primeira parte. Por estar na primeira parte, ela se chama proparoxítona, tá? Certo aí? Temos aí uma outra palavra, relógio. Relógio tem aí o acento agudo no O, que é um acento mais aberto, acento gráfico mais aberto. Por estar aí nesse meio da palavra, tá? Aí, ó, no Ló, ele é um acento, ele tem um nome, qual é? Paroxítona, né? Paroxítona. Então, por ele estar ser antepenúltima, tá bom? Ele é aí o acento gráfico agudo e é chamado de paroxítona, tá bom? Nós temos aí uma outra fonte de informação sobre a questão de sílaba tônica e sílaba átona, tá? Tem aí a explicação, queridos, do que é sílaba tônica, como nós já falamos, mas só para reforçar mais, tá? Esse entendimento, porque às vezes é importante a gente repetir várias vezes, tá bom? Então, nós temos aí, ó, a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, e nós temos aí a sílaba átona, que é aquela sílaba que não tem acento, que é aquela sílaba que é pronunciada com baixa intensidade, com menos força. Então, nós temos aí a palavra lata, bola, tá? Então, são palavras que não tem tanta força, tá? Quando você vai falar alguma palavra que tem uma força maior na sílaba, ela é tônica. Quando é uma palavra com menos intensidade, é uma sílaba átona, tá? Que tem menos força, tá bom? Então vamos lá para a explicação daquele slide anterior lá no início do vídeo sobre a palavra café, cadeira e lâmpada, tá? Então nós temos aí o termo técnico oxítona, tá? Termo técnico oxítona, tá bom? Para as palavras que tem a terminação, a sílaba última, tá? Sendo a sílaba última. Quando a sílaba tônica ela é a última, nesse caso aí, a última é café, como nós vimos, tá? Fé, tá? Que tem um acento agudo aí no fé. Lembrando, como eu falei, que existem palavras que não têm acento, mas nós vamos ver à frente aí a explicação. Então, toda sílaba aqui tem a sua
intensidade maior na última sílaba da palavra, ela é chamada de oxítona, tá? Quando é na paroxítona, tá? Que foi a que nós explicamos. Aí a paroxítona, quando ela é a penúltima, tá bom? A penúltima sílaba, perdão. Penúltima sílaba, como é no caso de cadeira. Ó, opa, deixa eu ajeitar aqui. No caso de cadeira, tá? Aqui o dei, tá bom? Ela é a antepenúltima, do meio aí. Ela é chamada de paroxítona, tá bom? Ela é aí a penúltima palavra. E na proparoxítona, que é o caso da palavra lâmpada, olha aí, proparoxítona, tá? Nós temos então a lâmpada, a sílaba aí na primeira parte da palavra. Então, quando ela está nessa primeira parte, ela é chamada de proparoxítona. Gente, não é uma divisão tão difícil, tá bom? Até porque ela tem aí os seus termos bem fáceis. Dá para você saber o que é última, tá? O que é última palavra, última sílaba, perdão, última sílaba, penúltima sílaba e primeira sílaba. Então dá para você saber direitinho, não é difícil. Se torna mais fácil quando tem um acento. Quando não tem acento, fica um pouco mais difícil, porque você tem que fazer entonação, fazer a leitura da sua palavra oralmente, prestar bastante atenção. Mas nada que você não consiga fazer, tá? Você consegue fazer porque você é capaz, você é inteligente, você é meu aluno e você é aluno do CEPAC, você consegue, porque você, olha, é esperto, tá bom? Então vamos lá. Então, como nós falamos anterior, a sílaba tônica nem sempre recebe o acento gráfico, tá? Então, tem palavras que você não vai encontrar acento, seja qualquer palavra, por exemplo, borboleta, sapo. Tem palavras que não tem acento e você vai ter que descobrir aí qual é a sílaba tônica dessa palavra. Por isso que você precisa pronunciar a palavra bem, tá? Com bastante atenção para você aí descobrir o destaque da sílaba nessa palavra. Então vamos revisar aí, queridos maravilhosos, meus amores, meus alunos que estão morrendo de saudade aí, a sílaba tônica. Vamos lá? Vamos revisar? Então, vamos lá comigo. Sílaba tônica, oxítona é a última palavra, ai, esquece, calma aí. Oxítona é a última sílaba, paroxítona é a penúltima sílaba e proparoxítona é a antepenúltima, tá bom? Antepenúltima sílaba. Então, fica de olho em todas essas sequências para você aí, ó, não esquecer, tá bom? De cada uma dessas divisões das sílabas tônicas. E aí eu tenho um desafio para você agora. Você sabe que eu gosto de colocar desafio para vocês. Então, meu desafio, pessoal, nós temos aí o sapo. Sapo não lava o pé, né? Nós temos aí o sapo. O sapo é uma palavra que tem aí uma sílaba tônica. Você sabe qual é? Então, se você sabe, você vai colocar aí nos comentários abaixo qual é a sílaba tônica e me dizer qual é o nome dessa sílaba tônica, se é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Você vai me dizer qual é? Eu não vou falar, mas aí o desafio tá com você. Vamos lá? Quero saber qual é a sílaba tônica da palavra sapo. É com você, pessoal!